Supremo decide que Maluf não pode recorrer de condenação. A comemoração dos 70 anos de independência de Israel é o tema do Momento Divino com Viviane Campolim. Gilmar Mendes prorroga por 60 dias investigação sobre a Aécio. Jornal Breve, com Solano Manuel. R7. Supremo decide que o Maluf não pode recorrer de condenação. O plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que não é possível que a defesa do deputado afastado Paulo Maluf entre com o pedido de embargos infringentes. Com isso, entende-se que se esgotaram todos os recursos contra a condenação e que a pena deve ser cumprida imediatamente. Agora, os ministros vão julgar o habeas corpus que pede para que Maluf continue em prisão domiciliar, conforme decidido liminarmente pelo ministro Dias Toffoli. O político está internado desde o dia 6 de abril em São Paulo. O placar do julgamento ficou 6-5 contra os embargos. Votaram contra os ministros Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Já os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello foram a favor do recurso. Maluf foi condenado em maio de 2017 a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro devido a movimentações bancárias de 15 milhões de dólares entre 1998 e 2006 em contas na ilha de Jersey, paraíso fiscal localizado no Canal da Mancha. No final do ano passado, o ministro Edson Fachin decidiu a imediata execução da pena e Maluf foi levado para a penitenciária da Papuda. Mas, em abril, o ministro Dias Toffoli autorizou liminarmente que o político cumprisse prisão domiciliar em São Paulo, para onde ele foi levado no dia 30 de março. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu tô aqui, vendo as comemorações e também comemorando junto com os israelenses os 70 anos de independência de Israel. Uma terra aí que vem sendo bastante disputada ao longo da nossa história. Como vocês sabem, eu amo história e amo estudar sobre a terra prometida a Abraão e Isaac. Então a terra, como eu disse aqui, foi prometida a Abraão e Isaac. E isso não tem como mudar. Em Gênesis 13:15 diz: porque toda a terra que tu vê, a ti darei e a tua semente para sempre. Deus falando com Abraão. Em Gênesis também 28:13 também diz: e eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: eu sou o Eterno, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti darei e a tua semente. Deus já falava para Jacó. Gênesis 28:13. Então, há infinitos versículos onde Deus promete a terra aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então a terra ocupada pelo povo de Israel, lá atrás, ocupada por 3.000 anos já, e os primeiros invasores vieram 700 anos depois. Os primeiros invasores foram os árabes, e depois de 1.300 anos o Islã. Então, mais de 1.700 anos de os judeus terem feito Jerusalém sua capital, vieram os invasores. E mais, a Torá, as escrituras sagradas, descreve o limite da terra, como foi prometido para Abraão em Gênesis 15:18. Em Gênesis 15:18, fala lá: naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo: a tua semente dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perá,
que hoje é o rio Eufrates. Em mais detalhes, em Números 34, lá em Números 34, tem diversas coisas que falam lá a respeito do limite territorial de Israel. Vocês podem ver em Números 34, vai do 2 ao 15. Então, a posse da terra concedida por Deus a toda a geração de Israel não é negociável. Não se pode renunciar, né, conforme eles têm isso no coração, em mente e também em leis. Não se pode renunciar a ela por tratados ou acordo, pois Deus colocou nas mãos de Israel, dos judeus, em meio a tantos milagres. Então, é isso. Vamos comemorar os 70 anos de independência de Israel. E se vocês estudarem as profecias, principalmente do profeta Ezequiel, vão ver que nada do que está acontecendo não foi por acaso. Tudo que está acontecendo está sendo por conta de Deus ainda estar no controle e as profecias estão sendo cumpridas. Então eu espero que tenham deixado um pouquinho da história aí, um pouquinho da curiosidade para vocês irem atrás e estudarem. Um abraço e até a próxima. Gostei muito, Viviane Campolim, do momento divino de hoje. Parabéns, Israel. E obrigado, até semana que vem. Diário de Pernambuco. Gilmar Mendes prorroga por 60 dias de investigação sobre Aécio. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu prorrogar por 60 dias as investigações sobre o senador Aécio Neves no âmbito de um inquérito que apura maquiagem de informações prestadas pelo Banco Rural à CPMI dos Correios. Gilmar também determinou que o inquérito contra o senador seja encaminhado à Polícia Federal para a realização de diligências. O inquérito foi instaurado com base na delação premiada do ex-senador Deocídio do Amaral. O delegado de Polícia Federal, Eliel Jefferson Martins, havia pedido a prorrogação do prazo para a conclusão das investigações, já que aguarda o retorno de 2 cartas precatórias, quando há pedido de informações envolvendo instâncias judiciais distintas para apresentar o relatório final. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.